Olá, e nesse vídeo a gente vai falar sobre os episódios 5 e 6 da 8ª temporada de Doctor Who, o Time Heist e o The Caretaker. E aqui a gente tem o clássico caso do episódio que eu gostei muito depois de assistir e considero pacas, e outro episódio que eu não queria nem ter conhecido. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, e eu começo aqui com Time Heist, que é um episódio meio filler da temporada, que ele é mais aleatório aqui, mas que mesmo assim ele traz uma conversa ainda dessa metáfora que a gente vem falando do doutor e o ódio por ele mesmo, toda essa ideia de que ele não consegue conviver com essa personalidade dele, e aí a gente vê que ele é o arquiteto de todo o plano de roubar o banco. E depois a gente vê essa ideia ali do ódio dele mesmo, que é o resultado de tudo isso, que ele se odeia tanto e que ele bolou esse plano, e aí ele descobriu que foi ele que fez isso, e por isso que ele descobriu, enfim, é uma coisa bem confusa. E tem várias comparações da série com o monstro também, com o doutor odiando ele mesmo, e aí tem essa cara Braxus que odeia ela mesma e ela queima os clones dela. E também uma coisa legal nesse episódio que eu gosto muito dele é que monstro não é necessariamente um monstro ameaçador, e Doctor Who a gente às vezes vê isso. A série é feita que a gente tem um monstro da semana e aí esse monstro tem que matar as pessoas e o doutor derrotar esse monstro. E nesse caso, assim como Listen, a gente vê um monstro que não precisa ser derrotado. Tá certo que ele faz algumas coisas lá, ele mata os caras para mostrar a ameaça dele, que na verdade ele está sendo usado como escravo dessa Cara Braxus, mas a gente vê esse monstro que o que ele quer é encontrar a companheira dele, é esse o propósito dele, mas ele está preso ali, ele quer viver em silêncio com essa companheira dele, porque é um monstro que ouve todos os sons do mundo, ouve os pensamentos das pessoas, e ele quer viver apenas num lugar em silêncio. E daí o doutor proporciona isso para ele. É bem legal que eles fazem essas comparações com o próprio doutor, mesmo quando ele tem esse ódio por ele mesmo, e também ele tem essa coisa de querer um pouco de paz, né? Como a gente vê ele falando depois em Heaven Sent, que ele diz que quer descansar um pouco, ele quer parar de salvar as pessoas e quer ter um momento para ele mesmo, porque ele está cansado. Em Twice Upon a Time também, que ele já está muito cansado e quer descansar. E aí tem toda essa comparação desse monstro com o doutor e tudo mais, o que eu acho bem legal. Time Heist é um episódio para mim que é um dos melhores dessa temporada. Eu gosto muito desse episódio, ele é um filler aí no meio, mas é um filler que você senta e se diverte, fica tranquilo, e porque ele é muito bom de se assistir. Mas aí a gente vem pro episódio The Caretaker, e aí a gente vê como são dois opostos esses episódios, porque um é bom, ele começa com a evolução do doutor e tudo mais. Do primeiro episódio ele estava mais sério, no segundo também, aí no terceiro ele já está mais tranquilo, no quarto mais tranquilo, no quinto ele está super animado e divertido, fazendo piadas e tudo mais, e a gente vê essa sequência de evolução nesse doutor, até chegar em The Caretaker. E The Caretaker é um episódio que, na minha opinião, não precisava existir na 8ª temporada, é um episódio que eu não gosto, talvez é um dos que eu menos gosto em toda a série, porque ele cria essa antipatia pelo doutor, ele é transformado em algo extremamente absurdo, assim. Parece que o escritor recebeu uma nota dizendo, esse doutor é rude, você pega e escreve desse jeito. E eles levaram ao extremo, assim. É um episódio que transforma essa coisa do doutor e soldados ser algo bem desnecessário, com o doutor sendo terrível, assim. Eu não gosto do comportamento dele nesse episódio, e eu não entendo por que ele é assim. Eles dão essa desculpa que é por causa do Danny Pink, não sei o que, não ser bom o suficiente para Clara e tal, mas eu não vejo isso como algo que funcione, não é uma explicação boa. Ninguém deveria se comportar desse jeito. Eles transformam o doutor, que é para ser um ser que, apesar desse doutor ser um pouco mais difícil de se lidar, ele ainda entende as pessoas, e eles transformam nele apenas num velho chato, sabe? Então é bem esquisito isso, é um episódio bem desnecessário, e eles transformam tudo isso em extremo, em extremo, em extremo. Até mesmo o doutor falando do Danny Pink, só porque ele é um soldado, ele ser professor de educação física, pegando esse tipo de estereótipo de forma física do personagem mesmo, não lidando com a personalidade deles.
Ele trata muito mal também a Courtney, aquela criança que depois a gente vai ver no Kill the Moon. Então é algo bem esquisito e é um episódio que faz reciclagem, né? Porque a gente já teve na 5ª temporada e na 6ª temporada essa ideia do doutor indo para a Terra e convivendo com seres humanos e sendo bem diferente do alienígena que ele é, como se ele nunca tivesse vivido na Terra milhares de outras vezes, né? Então eles usam essa ideia reciclada que não tem muita graça e eles tentam fazer uma coisa assim absurda, extrema com o doutor que vem evoluindo nesses primeiros 5 episódios e quebram essa evolução muito drasticamente, assim. Não gosto de The Caretaker, eu acho desnecessário. E aí a gente já começa a entender por que também eles cortaram episódios na 11ª temporada, deixando só 10 em vez de 12, porque a gente vê claramente que alguns são enfiados aí só pra encher linguiça, como diz o ditado. Então, por que encher linguiça se você pode fazer menos episódios e todos com maior qualidade? Então, esse The Caretaker deixou bem claro isso, que talvez se ele não existisse, não precisaria. E sem contar que aí, nesse episódio, vai se construindo muito mais aquela coisa das mentiras da Clara e tudo mais. Essa temporada, nesse caso, falha muito. Aí a gente começa a ver os problemas dessa temporada um pouco melhor, assim. Mas, na questão do doutor, a gente vem num episódio super legal, Time Heist, e cai nesse The Caretaker, em que tudo vai por água abaixo, porque o doutor é jogado, assim, eles chutam o balde e fazem qualquer coisa só para trazer um doutor rude, o que não é exatamente certo. Mas no mais é isso, eu não tenho muito o que comentar sobre eles além disso, são 2 episódios fillers, um bem divertido que eu poderia rever mais vezes sem problemas, e o outro que eu nunca vou rever, na minha vida eu só revi por causa que eu tô fazendo esses vídeos e reassistindo a 8ª temporada, mas eu nunca decidiria rever o The Caretaker porque eu realmente não gosto dele. Ele tem seus momentos engraçados no início, mas depois da metade do episódio vai por água abaixo e eles destroem o doutor nesse episódio. Nos próximos vídeos a gente ainda vai ver um pouco mais dessas coisas da mentiras da Clara, dos problemas entre o doutor e a Clara, e vai se construindo isso, mas a gente vai ver também uma evolução muito melhor do 12º doutor. Mas calma lá que a gente já vai conversar sobre isso em Kill the Moon e Mummy on the Orient Express, que são 2 episódios que um é bem controverso e o outro eu acho que talvez seja unanimidade, que muitas pessoas gostem. É isso, muito obrigado por assistir e até mais.